A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados, tem a honra de apresentar o webinar O Direito e a Literatura, evento organizado pela referida Comissão de Direito das Artes, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado pela OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Cíndia Regina Moraca, presidente da Comissão de Direito das Artes da OAB São Paulo. Olá, olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Comissão de Direito das Artes. Queria começar desejando boa noite aos meus convidados expositores, a professora Mara Regina e ao Dr. Guilherme Valente. Muito obrigada por virem aqui compartilhar conhecimento conosco. Também queria agradecer à diretoria da OAB São Paulo por estar propiciando que nós pudéssemos estar sempre aqui reunidos com o uso dessas ferramentas que têm sido incríveis para nos manter próximos nesse período em que tudo está tão complexo. Também queria agradecer a toda a equipe da Secretaria das Comissões, na pessoa da Danila, da Isabela e do Davi, que estão sempre me auxiliando no preparo e na organização dos nossos eventos. Nós estamos aqui hoje reunidos para falar sobre o direito e a literatura, e como eu também estou curiosa para ouvir os nossos expositores, eu já quero passar a palavra à nossa primeira convidada, que é a professora Mara Regina de Oliveira, doutora e mestre em Filosofia do Direito pela PUC, docente na USP desde 2013. Professora, a palavra é sua. Boa noite, bem-vinda. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar o meu imenso prazer, em participar em mais um evento, da Comissão de Direito das Artes, tenho acompanhado o grande trabalho que a Cíndia tem desenvolvido, nós temos um grupo no WhatsApp, e realmente os estudos têm sido extremamente interessantes, engrandecedores. Não tenho tido muito tempo, como disse a Era, de acompanhar todos os eventos, porque meu compromisso acadêmico é bastante, digamos, denso, mas eu elogio a natureza interdisciplinar dessa comissão, e eu diria que a minha presença aqui é, de fato, uma grande honra, porque eu tenho trabalhado esse tema numa perspectiva mais teórico-crítica. Então, dentro dessa leitura jurídica dominante que vocês fazem, é um prazer a gente poder contribuir com reflexões mais teóricas e mais críticas. Em segundo lugar, também agradeço de coração o convite do Dr. Guilherme Valente, um ex-aluno meu, da Universidade de São Paulo, da FADUSP. Nós nos encontramos no primeiro ano da faculdade, hoje o Guilherme já é formado, já terminou o seu doutorado, e tenho acompanhado com muito entusiasmo o seu brilhantismo no estudo da área dos direitos autorais, que é uma área difícil, que necessita, digamos, bastante astúcia de estudo. Bom, para entrar basicamente aqui no tema, eu começo retomando aquela distinção teórico-clássica, que, a meu ver, tem a ver, inclusive, com esse evento, que muitos autores aceitam, de como nós podemos pensar, no plano teórico, esse tema, o direito à literatura. Nós temos aquela divisão tradicional em três vertentes possíveis. O direito na literatura, o direito como literatura, e a terceira possibilidade, o direito da literatura. Eu diria que nesta comissão, de certa maneira, a ideia do direito na literatura é extremamente relevante, porque aí nós vamos ter um campo possível de aproximação, de estudo de várias questões que envolvem aspectos jurídicos das edições e dos direitos autorais. Acredito que o Dr. Guilherme vai falar sobre isso, a seguir a minha apresentação. E no campo teórico-crítico, nós temos duas possibilidades, como eu disse, extremamente interessantes, de pensar o direito como literatura, aí nós estaríamos estudando, de fato, em termos comparativos, em que medida, em termos estruturais, haveria, por assim dizer, semelhanças entre o desenvolvimento narrativo da literatura comparado a uma leitura também do desenvolvimento da própria linguagem jurídica
E nós podemos tomar como referência de exemplo, né, a linguagem jurídica no campo processual. Né? Então, existem vários autores que vão mostrar questões muito interessantes, né, que apontam para um certo caráter, né, ficcional do próprio processo, né, e da própria ideia de verdade jurídica. Né? A verdade jurídica não seria, por assim dizer, a manifestação do fato em si, mas uma construção narrativa. Né? E todo o processo seria, de fato, né, uma construção. Então, haveria a possibilidade de nós, né, fazermos comparações extremamente relevantes nesse campo. Né? Então, nós estaríamos no campo, né, do direito como literatura. Eu cito aqui o nome de um autor que eu considero bastante interessante. Ele, infelizmente, faleceu recentemente, né, um autor espanhol chamado José Calvo González. Né? Inclusive, participei de um evento que ele esteve presente no Brasil há muitos anos atrás, e eu recomendo que vocês procurem textos dele, há vários textos na internet, e as reflexões são muito, muito interessantes. Né? Mas o meu campo pessoal, né, de pesquisa está mais direcionado, né, a pensar o direito, né, na literatura. Né? Porque, nessa perspectiva, o que nós objetivamos? Né? De fato, encontrar dentro das narrativas literárias, né, a possibilidade de identificação de temas jurídicos que tenham, digamos assim, relevância humana. Né? Então, esse campo, eu diria, é bastante explorado e também defendido por um outro autor, também considerado, por assim dizer, um clássico, um autor belga, né, muito estudado, que é o François Host. Ele tem um livro, Contar a Lei, né, As Fontes do Imaginário Jurídico, que também nós recomendamos. Né? O que é importante, a meu ver, né, quando nós pensamos nessa possibilidade, né, de estudar o direito, né, da literatura, é que nós temos que, de alguma maneira, definir, né, alguns parâmetros, né, metodológicos. Né? Então, na minha linha de pesquisa, como eu já venho, né, de estudos ligados à filosofia do direito, né, procuro fazer um trabalho de aproximação de certas teorias que tratam temas jurídicos de forma relevante, e faço uma aproximação interdisciplinar, né, com o estudo de algumas obras que eu considero relevantes, e eu tenho uma preferência assim, pessoal, mas isso pode ser evidentemente ampliado. Né? Eu tenho preferência pessoal por alguns autores clássicos. Né? Nesse campo literário, né, tenho desenvolvido alguns estudos bastante dirigidos a estudo de partes da obra de Shakespeare. Né? Não estudei, obviamente, toda a obra, mas eu tive a oportunidade de publicar, em 2015, né, um livro chamado Shakespeare e o Direito, onde eu analiso 4 peças, e eu justamente faço, né, desenvolvo este diálogo interdisciplinar, né, procurando fazer uma leitura integrada, né, de algumas teorias filosófico-jurídicas, né, relacionadas, integradas à análise das peças. Né? Então, eu escolhi 4 peças básicas, né, que, a meu ver, tratam de um grande tema jurídico, né, que tem muita ligação também com a política, que é o problema da legitimidade jurídico-política. Então, veja, quando nós fazemos esse trabalho de aproximação, né, é importante perceber que a literatura não é apenas um exemplo que nós procuramos. Né? Eu vejo, às vezes, em trabalhos mais modestos, né, mas, em certa medida, também considero que é válido fazer isso numa etapa preliminar de contato. Muitos trabalhos vêm apenas como exemplo, né? Então, faz um estudo teórico denso e aí aparece 1 ou 2 parágrafos citando alguma obra literária, seja um romance, seja, né, uma obra teatral, no caso, Shakespeare. Né? Eu considero que a gente pode ir um pouquinho além, né? E para quem, digamos, tem afinidade existencial com o tema, né? E eu tenho essa afinidade existencial com o mundo das artes, e vejo bastante essa afinidade também nos membros que compõem essa comissão no Direito das Artes. Então, esse trabalho, ele se torna, em primeiro lugar, né, um ponto de partida, né, de estímulo ao estudo, né? Porque nós, de fato, não abandonamos a visão teórica sobre os temas, mas nós agregamos essa visão teórica, né, o estudo dessas obras. Então, algumas questões que nas teorias, eventualmente, permanecem mais inacabadas, ou talvez não
talvez desenvolvidas de forma mais abstrata, eu diria, através da análise das obras, nós podemos retomar e, eventualmente, até aprofundar. Então, nós vemos as obras como mecanismos de diálogo, né? E é um diálogo realmente integrado. Eu digo, né? Estudar Shakespeare me ajuda a entender algumas teorias que estudam o poder e a legitimidade. De certa forma, é óbvio que essas teorias que estudam o poder e a legitimidade também me ajudam a entender melhor Shakespeare, né? Então, nós procuramos fazer esse trabalho integrado. Então, nós acreditamos e defendemos a ideia de que ele produz mesmo, não só todo o aumento da sensibilidade, porque, óbvio, qualquer trabalho artístico, né, qualquer trabalho teórico que envolva uma leitura artística vai, sem dúvida nenhuma, aguçar, né, a nossa sensibilidade, porque ela vai ser também importante para que a gente possa fazer essa integração de temas, né? Normalmente, a leitura de um texto vai privilegiar elementos mais racionais, né? E esse elemento artístico da literatura vai nos sensibilizar. E o próprio Edgar Morin, que é um outro autor também que eu recomendo que seja lido, ele vai dizer que através das obras de arte, seja um romance, seja uma peça de teatro ou mesmo um filme, né, nos permite adentrar em detalhes, em ambientes tão íntimos da consciência subjetiva humana, que nos permitem, de certa forma, compreender de forma muito mais profunda e relevante, né, questões que envolvem o humano e, muitas vezes, que envolvem o direito de forma conjunta. Então, aí nós vemos realmente, né, um exercício de aprofundamento cognitivo, né? Eu posso dizer, para a experiência que eu tenho em minhas aulas, que esse exercício, ele realmente se confirma, né? Há um acréscimo de compreensão quando você integra essas duas linguagens e vai muito além da simples leitura do texto teórico ou apenas até do exame da obra de forma isolada. É óbvio que você pode fazer vários recortes dentro dessas obras, por isso que, a meu ver, também é importante que a gente procure um tema, né, específico, e dentro desse tema a gente pode ampliar para questões que são, por assim dizer, mais secundárias, né? Então, eu posso aqui registrar a importância desse estudo, né? Eu tenho já trabalhado pensamento de Shakespeare há praticamente 20 anos, mas já há mais de 10 anos eu consegui formalizar esse trabalho também no desenvolvimento de textos. Acho que os textos escritos, os artigos, são importantes, mas eu sempre digo, o meu prazer maior é trabalhar esses temas em aula, porque em aula você tem um exercício de reflexão que muitas vezes vai além do que você mesmo escreveu naquele texto, né? Porque depois que você escreve o texto, você continua pensando naqueles temas, naqueles autores e revendo todo aquele material. Então, como exercício pedagógico, eu acho extremamente relevante. Mas eu queria chamar a atenção também para um outro aspecto que eu defendo nesse diálogo, né, que ele também tem uma importância prática indireta, né, e não apenas acadêmica, não apenas teórica, não apenas intelectual. Né? O Guilherme vai falar de um tema, a seguir a minha exposição, que eu considero extremamente interessante, né? Como todo tema contemporâneo, né? É um tema que enfrenta vários desafios na atualidade, né? Porque a forma que nós concebemos a autoria hoje está se modificando, né? Então, esse estudo crítico também ele é um mecanismo que nos permite, né, alargar a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de interpretação das linguagens. Então, do ponto de vista prático, né, quando nós temos que enfrentar essas questões novas que estão surgindo, né, ligadas a vários ramos jurídicos, mas principalmente essas discussões sobre direitos autorais, que o Guilherme vai tratar a seguir, né, necessitam, né, de maior capacidade de raciocínio. Então, eu também defendo essa ideia, digo isso para os alunos, né? Esse trabalho não é um trabalho que visa exclusivamente, né, gerar frutos no campo da discussão teórico-acadêmica. Ele também é importante para quem pretende exercer a prática. Não é porque as questões jurídicas hoje, elas são complexas, elas envolvem a necessidade de nós articularmos linguagens diferentes, nós percebemos a complexidade dos problemas, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse exercício também é um exercício de alargamento de compreensão da linguagem, alargamento da compreensão de temas, e do ponto de vista estritamente prático aqui, sendo bem assertivo, eu diria que ele vai me dar mais oportunidades até de perceber estratégias, né, argumentativas que eu posso
trabalhar no futuro para tentar equacionar esses problemas. Então, eu diria que essa leitura integrada do direito e da literatura, ela também possibilita uma permanente atualização das formas com que nós pensamos a prática jurídica, da forma com que nós exercemos a prática jurídica, porque, no fundo, a grande habilidade que a gente, de alguma forma, potencializa é a capacidade de interpretação, né? E a interpretação, embora nessa pesquisa direito, né, direito na literatura seja mais ampla, mais aberta, mas, sem dúvida nenhuma, ela vai ser importante também para, né, alcançar aqueles espaços onde existe, aparentemente, um fechamento maior, que é o raciocínio prático persuasivo, mas que necessita, de forma significativa, desta capacidade, né, sim, de articular raciocínios. Então, acho que o proveito é imenso, né? E um terceiro proveito que eu vejo, agora pensando diretamente nos exemplos que Shakespeare nos dá, né, nós vivemos no mundo, não só do Brasil, situações extremamente difíceis, né? Por exemplo, que envolvem essa questão da pandemia, que traz reflexos políticos e jurídicos. Né? Nós vemos aí questões ligadas à ideia de fake news, né? Como todo esse ambiente hoje da comunicação, das redes, é altamente complexo. Né? E estudando um autor como Shakespeare, por exemplo, pensando no tema, né, que eu trabalhei, que é o tema do poder, né, relacionado, obviamente, à legitimidade, à obediência jurídico-política, nós percebemos, né, como a linguagem é um mecanismo, né, muito, digamos assim, complexo, muito ardiloso, né, e através da linguagem nós conseguimos disseminar relações de poder. Né? E essas relações de poder podem ser, em certos ambientes, altamente destrutivas. Né? Então, a leitura de Shakespeare nos dá essa onisciência, né? Que quando nós analisamos Shakespeare, a nossa posição, né, como leitor ou como espectador do teatro, como leitor das peças ou como espectador, é sempre de onisciência. Né? Então, nós conseguimos enxergar aqueles ambientes de linguagem que os personagens não conseguem. Né? Então, nessas 4 peças que eu trabalhei, a temática do poder vai aparecer de forma diferente, mas ela tem traços comuns. Né? Eu trabalhei a peça Ricardo II, trabalhei a peça romana Júlio César, outra peça romana chamada Coriolano e a última Tempestade. Eu procurei articular exatamente, comparando essas peças, como a questão do poder aparece associada à linguagem, né? De forma distinta, mas ao mesmo tempo reproduzindo ou indicando pontos comuns. Né? E como os personagens que não conseguem perceber, né, essa situação de poder, né, elas acabam, digamos assim, né, entrando sempre numa situação de desvantagem política, uma situação de desvantagem pessoal. Então, é extremamente importante também, a meu ver, retomar os clássicos e pensar os clássicos nessa perspectiva também do direito, né? Muitos autores analisam Shakespeare, mas esquecem, falam do aspecto político, muito comentado, mas onde estaria o jurídico político? Né? Então, acho que há muitos temas ligados ao direito na literatura que muitas vezes ficam em segundo plano. Né? Eu cito aqui também o trabalho de um colega, né, o professor José Garcês Girardi, que tem também estudos, né, sobre Shakespeare e o direito, né, são alguns autores que eu me recordo, mas existem outros trabalhos aí também surgindo. Então, fora essas 4 peças, eu também desenvolvi estudo escrito, né, sobre outras 3 peças, O Mercador de Veneza, né, Macbeth e Otelo, e também vão tratar das mesmas questões. Então, em todas as obras de Shakespeare, embora mude, todas essas obras, embora o ângulo de abordagem mude, né, questões relacionadas à linguagem, questões relacionadas ao tema da legitimidade, sempre acabam aparecendo. E o que ele vai mostrar para nós? Né? Que o problema político ele não vai ser ligado, isso é um detalhe muito importante, a uma ideologia específica. Né? Mas existem questões que envolvem a linguagem e o poder, digamos assim, que atravessam toda e qualquer ideologia. Né? Por isso é um autor interessante, é um autor permanente, né? Um autor que sobrevive pela passagem, toda a passagem do tempo. Então, nós podemos fazer uma leitura tentando mostrar até a certas ligações históricas dessas peças, mas, ao mesmo tempo, mostrar que essas peças transcendem a sua época, né? E que eu posso usar, por exemplo,
a peça Júlio César, para tentar entender hoje o fenômeno das fake news, né? Que tem, sim, tratamentos jurídicos aí extremamente complexos e relevantes, né? Mas que também tem consequências políticas extremamente difíceis. Né? Por que as pessoas facilmente se deixam, digamos assim, dominar pelas fake news? Né? Se a gente olhar a obra de Shakespeare, a gente vai ver, né, como esses mecanismos de persuasão, muitas vezes extremamente mal intencionados, né, conseguem, né, capturar a consciência linguística desses personagens. Né? Eu cito como exemplo, né, uma dessas peças que eu trabalhei fora do livro, que é a peça Otelo, que eu recomendo que vocês não deixem de conhecer, né? Porque Otelo vai nos mostrar, por exemplo, uma situação de um casamento, né, feito a partir de diferenças, com tensões sociais, mas extremamente amoroso, que se desfazem um dia, né, porque tem um personagem chamado Iago, e Iago constrói na mente de Otelo a imagem de que a sua amada esposa era adúltera, isso em 24 horas. Né? E Otelo a condena à morte, né, a partir dessa narrativa, né, construída de que Desdémona seria uma adúltera. Né? Então, esse é um exemplo interessante. A meu ver, eu me arrisco aqui até uma reflexão pessoal, né, quando nós fizemos essa distinção, né, o direito como literatura, o direito na literatura, eu diria que esse tema da verdade e o direito, a gente pode até trabalhar misturando, por assim dizer, os dois ângulos, né? Porque a peça Otelo tem como tema essa discussão da verdade e do direito, né? E aparece exatamente na peça esse caráter de construção de narrativas, né? Não necessariamente representativas de uma verdade. Né? Como é que o Otelo não percebe isso? Né? Como é que o Otelo vai tendo aquela certeza, e é uma certeza que vai sendo acompanhada de um aspecto extremamente irracional, do ciúme, né? Um detalhe que também é muito importante nas obras de Shakespeare, trazer o lado irracional do homem, que muitas vezes está presente no mundo jurídico, mas o mundo jurídico predominantemente dogmático, ele tende a abstrair essas questões, né? E, de fato, esse ciúme é o que vai motivar, né, a execução, né, entre aspas, moral, não chega a ser jurídica, mas é uma execução moral que ele pratica em relação a Desdémona. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode associar, né, esse tema e pensar nessa perspectiva do direito como literatura, ou pensando o processo também como uma construção narrativa. Né? É um tema que eu já venho estudando há algum tempo, não como, né, usando mas acredito sim nesta possibilidade. E esse trabalho do professor José Calvo Gonzalez, né, já li alguns textos dele, vai muito nessa linha de raciocínio, né? Como é que se constrói, entre aspas, ficções, né, no mundo processual, ficções da prova, ficções das testemunhas, e como é que isso, né, é semelhante, né, às ficções que a gente pode construir no campo da literatura. Né? É um trabalho que eu também tento aproximar, eu também pesquiso bastante o cinema, né? E no cinema nós temos um material farto que permite também essa discussão. Eu acho que é um grande tema. É um grande tema porque todo profissional prático, todo advogado, ou todo aquele que se envolve com a prática tem que enfrentar não só o problema da interpretação das normas, mas principalmente, né, como trazer a narrativa do fato até o direito, né? E muitos autores dizem o fato, a verdade não chega até o direito, o que chega até o direito é o fato narrado, né? A verdade construída. E é um tema, a meu ver, extremamente importante. Né? Então, nós combinamos aqui um certo tempo de apresentação e eu só termino, então, a minha exposição fazendo o último comentário, né? Eu realmente acredito agora que o tema que o Guilherme vai expor, né? Ele fez uma rápida apresentação para nós, é um dos temas que se enriquece muito a partir dessa associação de base, né? Mesmo que não explícita, mas associação de base na formação daquele que estuda os direitos autorais, que é um tema interessante, um tema complexo e um tema que enfrenta muitos desafios, né? Então, a minha sugestão é, vamos inserir o direito, como literatura, o direito, né? O direito da literatura
o direito como literatura, o direito na literatura do direito da literatura. Então, passo agora a palavra à Cíndia, né, e ao Guilherme. Vamos assistir com muito prazer. Obrigada, Cíndia. Professora Mara, muito obrigada. É sempre muito gostoso te ouvir, porque você traz essa inserção do direito em alguns temas que, às vezes, a gente nem faz a conexão, né? E eu sempre gosto de lembrar aqui que eu conheci a professora Mara assistindo a uma palestra dela, alguns anos atrás, na minha subseção, a Beija-Baquara. Na ocasião, a professora Mara fazia uma apresentação muito moderna, uns filmes super modernos, e ela fazia umas análises, aquilo foi genial e despertou muito o meu interesse por essa conexão do direito e da arte. Hoje, especialmente quando a professora fala de Shakespeare, eu sou muito dispersa na leitura desses livros tão densos, mas a gente aprende a gostar dessa leitura quando você entende o contexto, e Otelo é uma das minhas obras favoritas, justamente o viés de construção do ciúme que você mesma citou. Aquilo me impactou a primeira vez que eu li, e depois eu vi uma montagem também, é sensacional. Eu fico super feliz de te ouvir, porque a gente aprende demais. Muito obrigada pela oportunidade. Antes de eu passar a palavra adiante, eu queria fazer uns agradecimentos, em especial cumprimentar as autoridades que estão nos prestigiando. Primeiramente, os membros da Comissão de Direito das Artes, na pessoa das doutoras Genoveva Moura e Roberta Rezende. Obrigada por representarem os nossos colegas aqui. E, em especial, queria cumprimentar a minha mestra, sempre conselheira e vice-presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, a doutora Simone Henrique, que está aqui na sala comigo. Um beijo especial para a minha querida professora Ana Vastag, também está por aqui. E para as minhas convidadas, Isabela Verdolin e Maísa Busolo, obrigada por estarem conosco, e sem me enrolar muito aqui, porque eu estou doida para ouvir o Guilherme, vamos já apresentá-lo. O doutor Guilherme Valente é advogado, doutor em Direito Comercial pela USP, é pesquisador visitante da Sciences Po em Paris e da Queen Mary University of London. Ele também é membro da Comissão de Direito das Artes da OAB São Paulo. Guilherme, a palavra é sua, bem-vindo, obrigada. Muito obrigado, Cíndia. Primeiro eu queria, agradeço a comissão, agradeço ao OAB São Paulo pela oportunidade desse diálogo que a gente está tendo aqui hoje, agradeço a professora Mara pela brilhante aula, é uma honra estar aqui, como a professora mencionou, eu fui aluno dela na graduação, e como a gente estava conversando aqui um pouco antes da exposição, e eu agradeço muito que alguns dos melhores filmes que eu vi na minha vida foram indicações da professora dentro do programa de Introdução ao Estudo do Direito. Então, é uma honra enorme estar aqui hoje, podendo fazer esse diálogo entre uma perspectiva da filosofia do direito, vendo como a professora falou, né, do direito na literatura, o direito e a literatura, com a perspectiva do direito da literatura que eu pretendo abordar aqui. Deixa eu apenas projetar aqui a minha tela, trouxe alguns pontos para a gente conversar aqui hoje. E acho que eu queria iniciar fazendo um lembrete um pouco aqui do que são os direitos autorais, né? Quando a gente fala de direitos autorais, do que a gente está tratando e qual é a relação deles com a literatura. Primeiro, eu queria lembrar que a evolução, a história dos direitos autorais, ela está muito ligada à evolução da literatura, porque os direitos autorais eles surgem a partir da literatura, eles surgem na chamada propriedade literária. A literatura foi ali, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, a literatura foi o primeiro tipo de obra, as obras literárias, os romances, junto com a dramaturgia, foram as primeiras obras a serem protegidas por direitos autorais. Mas por que a gente tem direitos autorais? Porque qualquer produção de conteúdo, e aqui se incluem as obras literárias, se incluem as obras de dramaturgia e também quaisquer outras criações artísticas, né, a pintura, escultura, cinema, toda essa forma de produção, ela depende basicamente de tempo, de investimento financeiro e também de uma expressão da criatividade do autor. E pensando em proteger esses três aspectos, é que surge um sistema de direitos autorais, né? De um lado, focando na proteção do investimento em si, e aí a gente vai ter os chamados direitos patrimoniais de autor, né? Os direitos de autor sob um aspecto econômico patrimonial.
E pensando nessa relação da obra artística como uma expressão da personalidade, uma expressão da criatividade, a gente tem também, dentro dos direitos autorais, a gente tem uma vertente moral, né? Direitos que vão tutelar ali questões extraeconômicas. E a gente vai falar um pouco mais deles um pouco mais para frente. Então, a gente tem aí nos direitos autorais esse duplo viés, patrimonial e moral. E é interessante que a professora falou aqui da importância de se identificar as relações de poder e como a literatura pode ajudar nisso. E o sistema de direitos autorais ele tem tudo a ver com relações de poder, porque o sistema ele visa equilibrar o poder entre três grandes grupos de interesse, três grandes agentes. De um lado, claro, o autor, no caso da literatura, o escritor, que tem esses interesses de ser remunerado, né, pela obra que ele cria, como também ver protegida a sua relação pessoal com a obra. De outro, a gente tem os interesses da indústria, né, que no caso aqui da literatura são as editoras que vão investir para que essa obra seja posta em circulação, mas a gente tem um terceiro grupo de interesse nesse tripé, que é o usuário ou a sociedade, né, que tem um interesse em consumir essas obras, não só por uma questão de lazer, mas também por uma questão de conhecimento, de acesso à educação e o próprio desenvolvimento cultural da sociedade. Então, os regimes de direito autoral, eles sempre vão dialogar na tentativa de equilíbrio entre esses interesses, e por trás existe uma série de relações de poderes, né? Na minha pesquisa de doutorado, eu analisei tanto a doutrina histórica sobre direitos autorais, né, os primeiros autores lá do século XVIII que vão falar sobre direitos autorais, como também os debates legislativos no Brasil, desde o Primeiro Império até a atualidade, que os debates por trás das normas que regeram direitos autorais no Brasil. E é muito interessante tentar analisar as relações de poder, e aí é brilhante o comentário que a professora Mara traz aqui de como a literatura pode ajudar nisso. Identificar as relações de poder é super importante nesse trabalho, porque principalmente nos debates legislativos a gente vê uma série de grupos de interesse e assumindo discursos narrativos distintos daquilo que está tentando proteger, né? Então aqui acho que a gente tem um grande espaço de diálogo entre essas duas áreas do direito sendo colocadas na prática. E só para fazer um breve comentário, né, de por que a gente tem direitos autorais, porque as obras, as criações autorais, como um romance, elas são diferenciadas, né, de objetos físicos que são protegidos pelo regime da propriedade, porque um romance ele tem também um duplo aspecto. Você vai ter um objeto físico, né, que é o próprio livro, e você vai ter o elemento do conteúdo, que ele está ali expresso naquele objeto físico, expresso num livro. E aí quando a gente fala de objeto físico, a gente pode pensar inclusive os chips de computador, onde estão registradas as obras digitais, mas a gente vai ter esse aspecto físico e vai ter esse aspecto intelectual, né, que é o conteúdo que está ali refletido. E os direitos autorais, eles protegem esse aspecto intelectual de uma forma distinta do regime de propriedade, porque diferentemente de uma propriedade física, o conteúdo ele pode ser reproduzido infinitamente. E duas pessoas podem consumir o mesmo conteúdo sem que esse conteúdo se esgote, né? Então, por isso é necessário um regime distinto do regime de propriedade. E um dos pontos basilares desse regime, que aí isso está super conectado com a literatura, é uma dicotomia entre ideia e expressão. Direitos autorais, eles não protegem ideia, eles protegem sempre uma expressão dessa ideia. Então, um argumento de um livro, um argumento de um romance, ele não é protegido por si só. Você pode ter uma infinidade de romances que partem do mesmo argumento, que contam a mesma história, mas cada romance é único na forma como conta essa história. E essa forma de contar a história que é protegida. Então, eu trago aqui um exemplo da literatura, mas que posteriormente se tornou muito conhecido também no cinema. Na verdade, dois exemplos aqui, né, de o Mowgli, né, que é aquele personagem do livro, o livro da Jungle, que depois foi adaptado no filme da Disney, e também o personagem Tarzan, que é originário de outro livro, que posteriormente também foi adaptado para a Disney. Se a gente olhar o argumento de ambas as obras, sejam os romances, sejam os filmes, é o mesmo, né? É um garoto que é perdido, enfim, que é criado na selva por animais. Mas cada obra tem sua forma de contar isso, tem suas peculiaridades. Ambas as obras hoje já se encontram em domínio público, né? Mas ainda assim, originalmente, elas foram protegidas por direito autoral por causa do caráter expressivo de cada uma. E é interessante que, olhando especificamente para a literatura, a gente vê discussões judiciais sobre o assunto.
lá no começo do milênio, houve um Código da Vinci, acho que todo mundo já conhece aqui, já ouviu falar, já leu. Foi uma obra que chacoalhou, mexeu bastante, né? Foi um best-seller, ele foi um livro que chamou bastante atenção, e o livro é baseado numa hipótese que surgiu num trabalho científico, né, que chama o Santo Grau e a Linhagem Sagrada. O livro é baseado nessa hipótese de que Jesus Cristo teria se casado com Maria Madalena e teria deixado descendentes. Então, os autores desse trabalho acadêmico, nesse trabalho histórico, eles entraram com ação no Reino Unido contra Dan Brown, que é o escritor de O Código da Vinci, alegando que Dan Brown teria plagiado o trabalho acadêmico deles. Acontece que esses autores perderam esta ação. O judiciário inglês entendeu que não havia plágio porque eram obras absolutamente distintas e não haveria uma proteção da ideia, não haveria uma proteção dessa hipótese histórica, né? O livro, o Código da Vinci, ele criaria uma nova história com uma nova expressão a partir de uma hipótese, e essa hipótese por si só não seria protegida por direitos autorais. E aqui a gente vê na prática essa relação entre direito e literatura, né, se concretizando. Queria pontuar também que os direitos autorais, eles protegem o autor, mas eles não são absolutos, porque, como a gente falou ali, né, existe uma dinâmica de interesses a serem equilibrados. Então, especificamente no âmbito literário, a gente tem uma série de exceções, de condutas que são permitidas pela legislação. Uma delas é o direito de citação, né? É autorizado pela lei citar uma obra precedente, desde que ela seja para finalidade de estudo, de crítica ou de discussão, e desde que sempre se atribua o crédito. Então, a professora Mara Regina, por exemplo, quando ela trabalha com as obras de Shakespeare, ela não está cometendo nenhuma violação, porque ela está utilizando essas obras para fim de estudo, ela está citando referências, passagens da obra para fins de estudo, de crítica, de discussão, e sempre, claro, atribuindo crédito ao seu autor originário. Da mesma forma, existem outras exceções previstas na lei, como a exceção de pequenos trechos. O que ela diz? Que é possível, é permitido fazer reprodução de pequenos trechos, e a lei não especifica o quanto seria, se seriam 10 palavras, 100 palavras, 10 páginas, não tem essa previsão legal, mas que seria permitida fazer essa reprodução, desde que a reprodução em si não seja o objeto principal da obra derivada, né, desde que ela seja mais para um fim de contextualização, por exemplo, de referência, e que ela não prejudique a exploração econômica da obra originária e nem cause prejuízo ao autor. Uma terceira exceção é a de paráfrase e paródia. A lei permite que sejam feitas paródias ou paráfrases, né, de obras, incluindo obras literárias, desde que elas não consistam em uma reprodução literal e desde que elas não provoquem descrédito ao autor. E aí aqui é super interessante a gente notar que, diferentemente dessas duas exceções anteriores que eu mencionei, de pequenos trechos e do direito de citação, não existe na lei uma restrição de que a paráfrase ou paródia seja feita com finalidade comercial. E, inclusive, tem decisão aqui do STJ que reforça esse entendimento, né? Não existe essa restrição na lei, então, de fato, o legislador permitiria o uso comercial de uma paródia. Uma quarta exceção dos direitos autorais que eu gostaria de mencionar aqui, não está presente no slide, é a de cópia privada, né? Que a lei, pensando especificamente em literatura, a lei autoriza que se faça uma reprodução para fins, né, particulares. E aqui eu queria dialogar um pouco, né, de como a literatura foi essencial para o surgimento do regime de direitos autorais. Como eu mencionei, o direito autoral surge por meio da propriedade literária, e ele surge devido a uma série de transformações nas formas de se difundir as obras, né? Os primeiros regimes embrionários ali de direitos autorais, eles surgem a partir da invenção da prensa mecânica de Gutenberg. Ou seja, a partir do momento em que se tem uma forma de se difundir em massa obras literárias, é que começam a surgir as primeiras preocupações de como regulá-las. E por dois motivos principais. Um motivo econômico, né, que surgem novos mercados ali de mercados das obras literárias, mercados de livros, e também uma preocupação de censura. Os estados absolutistas europeus, eles tinham a preocupação de como controlar a difusão da informação por meio das obras. E isso a gente vê muito refletido na história dos direitos autorais, essa preocupação, inclusive nos debates sobre direitos autorais, isso é muito presente. A qualidade da literatura, ela está também muito presente. Quando a gente olha os debates históricos, tinha-se uma preocupação de se um sistema de direitos autorais, ele fomentaria
ou ele prejudicaria uma boa literatura? E aqui a gente vê o diálogo entre os dois conhecimentos muito claros. Não só porque uma série de autores se manifestam sobre a propriedade literária e os direitos autorais ao longo da história, a gente tem manifestações de Victor Hugo, por exemplo, sobre o regime de direitos autorais na França no século XIX, como a gente tem manifestações sobre Balzac também, falando desse regime, como a gente tem também outros doutrinadores, legisladores, se referenciando a autores para justificar ou para ir em contra aos direitos autorais. E aí tem passagens muito interessantes em que alguns doutrinadores lá franceses do século XVIII, século XIX, eles são ou contra ou a favor dos direitos autorais, dizendo que haveria uma proteção maior de autores que seriam comerciais e não autores da boa literatura. E aí mencionam, inclusive, como autores comerciais, autores como Balzac, que hoje em dia seriam considerados autores renomados. Então é muito interessante ver esse diálogo entre as duas áreas. Mas, sobretudo, os direitos autorais eles surgem muito ligados a uma realidade pré-digital. Quando a gente passa para o mundo digital, inclusive formas de expressão da literatura no mundo digital, como a gente vai falar aqui de fanfictions, eles trazem uma série de desafios. Queria pontuar também como a literatura influenciou os direitos autorais, porque os direitos autorais eles são muito pautados, eles foram muito influenciados pela escola romântica, que se desenvolveu na Europa ao longo do século XIX. E por que isso? Porque os direitos autorais eles se baseiam em alguns conceitos como autoria, originalidade, própria lei fala que são protegidas as criações do espírito, né? Esses são conceitos muito datados do romantismo europeu. E tanto que acho que o exemplo maior de escritor que simboliza esse autor que a lei menciona seria o alemão Goethe. Né? Então, é interessante notar de como a literatura influenciou, e tem uma série de trabalhos acadêmicos sobre isso, que inclusive se referenciam à própria literatura. A professora estadunidense Jane Ginsburg, que é um dos maiores nomes de direitos autorais lá nos Estados Unidos, e para quem, um parênteses aqui, para quem viu o filme Suprema, sobre a juíza da Suprema Corte, Ruth Ginsburg, a professora Jane é filha dela e é retratada no filme. Mas só mencionando aqui, a professora Jane Ginsburg, ela tem um trabalho seminal sobre a origem dos direitos autorais nos Estados Unidos e na Europa, comparando os argumentos por trás de cada um deles. Ela tem um trabalho seminal que se chama A Tale of Two Copyrights, o conto de dois copyrights, né, que é uma referência à obra de Charles Dickens, o livro O Conto de Duas Cidades. Então, é interessante como a gente vê nos direitos autorais essa relação que a professora Mara falou, né, de a literatura ajudando a aclarar, a entender os direitos autorais. Essa influência romântica ela se manifesta na existência de direitos morais, como eu mencionei, né? E aqui eu tenho um exemplo que é o direito de atribuição, o direito de crédito, o direito de ser considerado o autor daquela obra. E, como eu mencionei, como os direitos autorais surgem para refletir a nova realidade de imprensa se desenvolvendo ali na Europa nos séculos XVIII, XIX, eles não refletem o mundo digital que a gente vive hoje, que traz uma série de desafios, principalmente por uma possibilidade de reprodução quase instantânea das obras, e uma maior possibilidade também de o usuário ser mais ativo. Ele deixa de ser um consumidor passivo das obras e passa a ter uma participação maior. Quando eu falei ali daquele equilíbrio de interesses de poderes, né, é importante notar que os direitos autorais, eles também, os patrimoniais, né, o direito de ter uma exploração econômica da obra, eles são limitados no tempo, para que justamente seja equilibrado o interesse do autor com o interesse da sociedade. Quando uma obra como um livro, ela cai em domínio público, quando se esgota esse tempo, a obra pode ser usada por terceiros. E aqui na literatura a gente vê uma relação muito importante, porque é muito comum que autores se baseiem em obras que caem em domínio público para criar novas obras. E isso, uma série de momentos, isso causa alguns problemas de ordem prática, principalmente quando tem obras que já estão em domínio público e obras que não estão. Recentemente teve uma polêmica que a Netflix fez um filme, uma série sobre Enola Holmes, que é uma personagem criada pelo autor inglês Sir Arthur Conan Doyle, e aqui até a doutora Cíndia me trouxe um comentário que eu não conhecia, que parece que teve muita repercussão na época, que as pessoas acharam que Sherlock Holmes era um personagem real da história, mas não, ele é um personagem fictício, e a Netflix fez esta série sobre Enola Holmes, baseada em livros do Sir Arthur Conan Doyle que já estão em domínio público. Né?
E aí, os herdeiros do Sir Arthur Conan Doyle, eles entraram com ação contra a Netflix, dizendo que, na verdade, a Netflix estava violando os livros que ainda não estão em domínio público, porque a forma como os personagens foram demonstrados, eles refletiam características que só apareceriam nesses livros posteriores, né? Então, aqui é muito interessante que a gente vê nesses exemplos como a literatura traz esses desafios para os direitos autorais. E, neste caso, particularmente, a vitória foi da Netflix, né, de que mostrou que, na verdade, que não tinha, que ela estava retratando aspectos das obras que já estavam em domínio público. Mas não é só aí que entram os desafios que a literatura traz para o direito. Outro ponto muito interessante também é a questão do ghostwriter, que é aquela pessoa que é contratada para escrever um livro em nome de terceiro, né? Então, acho que um exemplo conhecido aqui no Brasil, que virou um caso judicial, foi o livro Doce Veneno do Escorpião, que foi escrito pela Bruna Surfistinha, quer dizer, é de autoria atribuída a Bruna Surfistinha, né, que é o pseudônimo aí de Raquel Pacheco, e o livro foi escrito por um ghostwriter, e é uma pessoa que foi contratada para escrever o livro a partir das histórias que foram narradas por Raquel Pacheco. E, posteriormente, esse ghostwriter entrou com ação querendo ser reconhecido como autor do livro, já que ele tinha efetivamente escrito as histórias que ela tinha narrado. E, neste caso aqui, o judiciário entendeu, o STJ entendeu que ele não seria considerado autor, que a autora seria Raquel Pacheco, porque as histórias que não seriam puramente reais, elas seriam ficções criadas a partir de elementos reais, né? Ela teria aumentado ali uma série de aspectos, e aqui, novamente, a gente entra naquela questão que a professora mencionou, da construção das narrativas. O STJ entendeu que estas histórias tinham sido criadas por ela, que o trabalho do ghostwriter foi puramente de colocar essas histórias no papel. Foi uma solução polêmica, né? Porque alguns slides atrás a gente estava falando que o direito autoral protege a expressão e não a ideia, né? E aí o STJ, nesta decisão particular, ele parece que tendeu mais para uma proteção da ideia, né? De quem tinha a ideia das histórias e não quem efetivamente compôs a forma como essas histórias seriam narradas. Mas o direito autoral, ele tem dessas contradições e dessas dificuldades. E aqui eu queria finalizar trazendo um ponto também da atualidade que traz de novas formas de expressão que trazem desafios para os direitos autorais, né? A professora Kimara mencionou que o conceito de autoria mudou bastante, né? A forma de autoria mudou, a lei trabalha muito com essa autoria que, como eu mencionei, típica do romantismo, e hoje a gente tem formas de autoria em rede, autoria colaborativa. A gente tem autores que trabalham, né, nessa ideia da morte do autor. Tem essa provocação feita por Roland Barthes, por exemplo, de que o autor estaria morto, né? Mas, para além dessa discussão no plano teórico, a gente vê isso na prática, né? Principalmente no comportamento em redes, novas formas de autoria e autorias colaborativas. E uma forma disso é as fanfictions, que existem várias plataformas aí na internet que permitem, fóruns que permitem um espaço para que fãs criem suas histórias. E essas histórias são obras derivadas, porque são obras criadas a partir de obras precedentes. E a gente tem uma discussão grande se, afinal, essas obras de fanfiction, elas seriam violações dessas obras originárias, né? Porque, como eu mencionei aqui, o autor das obras, se elas não tiverem domínio público, eles têm um direito patrimonial, né, sobre adaptação. Então, se eu faço um filme a partir de uma obra literária, eu preciso necessariamente de autorização do autor para fazer esse filme, se essa obra não tiver em domínio público. E eu trago aqui um exemplo no slide, que é um filme, um curta criado por fãs, baseado na saga Harry Potter, né, que contaria aí a história do vilão, os primórdios do vilão Voldemort. Também as fanfictions, elas podem não só ser entendidas, talvez elas possam ser uma violação, né? Essa que é a provocação que eu queria trazer aqui. Elas podem ser consideradas uma violação desse direito patrimonial de adaptação, mas também podem ser consideradas uma violação do direito moral de integridade, né? Que é o direito do autor, um direito moral, ele não termina, ele não tem um prazo, ele não pode ser alienado, não pode ser vendido, que é um direito de preservar a integridade da obra, né? De evitar que terceiros modifiquem a obra de um modo que prejudique a reputação do autor ou da própria obra.
Por outro lado, as fanfictions podem ser consideradas como dentro daquelas exceções que a gente mencionou dos direitos autorais, como a exceção dos pequenos trechos, se apenas partes, né, da obra são utilizadas na fanfiction, como, de repente, a exceção de paródia. E aqui, lembrando, como a gente mencionou, né, que não existe restrição na lei para que a paródia seja feita com uso comercial, e até tem aquela decisão do STJ nesse sentido. Mas, inversamente, a gente vê vê decisões de outras instâncias que talvez apontem para um sentido diferente, né? Tem uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de 2008, que ela trata justamente de uma adaptação para o teatro de um dos livros lá da saga Harry Potter. E essa decisão ela é construída num sentido de atribuir proteção autoral aos personagens. Se a gente olhar na lei brasileira hoje, não tem nenhuma menção expressa dizendo que o personagem é protegido por direitos autorais, mas existe quase um consenso doutrinário de que sim, o personagem também teria, independentemente da obra, o personagem teria essa proteção. E a decisão vai nesse sentido, né? Ela entende que essa peça, ela usava ali tanto características físicas dos personagens da saga Harry Potter como elementos do enredo, por mais que ela não recriasse a história literal de nenhum dos livros, ela fazia uma série de referências a características físicas dos personagens e elementos do enredo da saga, né, dos vários livros, que configurariam por si só já aí uma violação de direitos autorais. Então, queria trazer todos esses elementos aqui para deixar a provocação no ar. Será que, de fato, as fanfictions elas estão recepcionadas pelo sistema de direitos autorais que a gente tem hoje? Ou será que elas são uma violação? Será que elas entram numa dessas exceções? E acho que esse é um dos desafios que a evolução da literatura traz aí para os direitos autorais. Então, aqui com isso eu encerro a minha exposição. Muito obrigada, Guilherme. Eu já tive a honra de participar de outros eventos com você. Eu gosto muito da maneira moderna como que você aborda esses assuntos, como você traz isso para a nossa realidade, em particular hoje para falar de fanfics, que é um assunto que eu gosto muito, e eu queria aproveitar e fazer um comentário. Não quero ser cancelada neste momento, mas eu sou fã da série Crepúsculo, da Stephenie Meyer, e eu não sei se vocês sabem, mas os livros dos 50 Tons de Cinza, 50 Shades of Grey, eles são de origem de uma fanfic do Crepúsculo. Supostamente não, a própria autora já confessou que ela retirou a história do Christian Grey de uma fanfic do Crepúsculo, e eu acho genial essa maneira como o direito, a literatura e o direito autoral, ele se transforma e as coisas surgem de uma maneira impressionante. Eu fico muito impactada, porque às vezes a gente está ali lendo hoje na internet, né, uma coisa tão comum e cotidiana, e a gente não tem ideia dessas conexões dentro do contexto do direito. Às vezes a gente nem traz isso para a nossa realidade. Eu gosto muito desse assunto, a apresentação foi incrível, eu aprendi bastante. Eu queria aproveitar e citar aqui, porque o Guilherme falou o caso da Bruna Surfistinha, que teve um ghostwriter, e eu queria deixar a dica para vocês assistirem o filme do Roman Polanski, que se chama Ghostwriter, em português, O Escritor Fantasma. Também é um filmaço dentro do nosso tema aqui hoje, a professora Mara já trabalhou esse filme também nas suas aulas, é incrível. Então, muito obrigada, Guilherme, por sua apresentação, professora Mara, obrigada. Antes da gente passar para as perguntas, eu queria pedir a gentileza para vocês que estão na audiência, para que respondessem a nossa pesquisa sobre o nosso evento. Ela é super importante para que a gente possa aprimorar aqui a qualidade dos webinários que estamos preparando. Então, o link está aqui no chat, peço a gentileza de vocês responderem, e agora eu vou ler aqui as perguntas que vieram pelo Q&A. A primeira é para a professora Mara, é da Júlia, e ela pergunta como a professora faria um paralelo entre o livro 1984, do George Orwell, e os princípios constitucionais fundamentais. Professora, acho que a senhora está no mudo. Eu sempre me esforço para não esquecer, mas às vezes escapa, né? Bom, eu diria que esse livro, né, eu não trabalhei com ele recentemente, tenho uma memória mais vaga, mas sem dúvida nenhuma, né, nós podemos,
né, ver temas que também se vinculam à questão do poder, né, e principalmente a questões de abuso de poder. Né? O tema dos direitos humanos, dentro dessa leitura que visa a integração, né, do pensamento filosófico crítico com as artes, eu acho que é um dos principais temas que pode ser realmente desenvolvido. Né? E um ponto de partida que eu defendo, né, até participei de uma banca de uma colega da PUC, e ela realmente disse que se inspirou pelas minhas colocações, né, é que nós temos que, de certa forma, humanizar a figura humana dentro dos direitos humanos. Né? O que eu chamo de humanizar a figura humana? Né? Tratá-la numa perspectiva mais complexa, né, que envolva todo o ambiente de ambiguidades, todo o ambiente, né, de percepção da zona cinzenta. Né? Porque os direitos humanos, numa certa leitura tradicional, eles, de certa forma, constroem um modelo ideal de humanidade. Né? E quando a gente faz análise comparativa com a nossa realidade social, digamos assim, que a figura humana ela é muito mais ambígua, ela é muito mais cinzenta, ela não se ajusta. Né? Então, obras como esta, né, 1984, que eu considero também uma obra clássica, pode sim, né, trazer luz para que essa leitura, digamos, humana, mas do humano no seu mais real, menos construído na realidade, seja desenvolvido. Então, é isso que eu vejo respondendo de forma assim assertiva como possibilidade, né? Não só nesse livro, mas com todas as obras que, por assim dizer, né, toquem no tema. Né? Humanizar os direitos humanos, porque eles são muito abstratos, eles constroem modelos ideais. Né? Então, a partir, por exemplo, de Shakespeare, dessa leitura, mostrando o que há de melhor e pior no ser humano, é que se pode extrair grandes reflexões humanistas. Né? Porque não adianta você ter uma reflexão humanista calcada num ser humano que não existe, num ser humano ideal. Né? Porque isso gera até aquele tipo de crítica que eu considero totalmente descabida. Ah, então, se o homem não é isso, para que os direitos humanos? Né? Então, nós temos que ver o que o homem é. E eu acho que a literatura e as artes em geral são caminhos para a gente chegar a uma compreensão mais alargada. Nunca total, mas, a meu ver, mais alargada. Mas eu fico contente que alguém está interessado em estudar essa obra. Acho extremamente desafiador e instigante esse trabalho. Cindy, agora você que está no mudo. Nossa, né? Parece que a pessoa nunca usou a coisa, né? Sem querer escapa, né? Escapa. Não é nenhuma pergunta, que é uma sugestão da minha mestra Simone Henrique, e ela comenta aqui que se existe na comissão uma atividade ou um curso de Direito, Literatura e Direitos Autorais. Não temos, mas já anotei aqui a sugestão que ela deixou aqui, toma a liberdade de sugerir a implementação dessa iniciativa, e eu realmente acho que é uma proposta muito boa, que está aí já os meus colegas ficam já incumbidos de pensar se a gente poderia trabalhar esse tema num curso ou numa oficina. Achei muito boa. Obrigada, professora Simone. A próxima pergunta aqui é a do Felipe, é para o Guilherme. Como você enxerga a nota da licença oswaldiana do escritor Oswald de Andrade no romance Serafins Pontes Grandes, que diz: direito de ser traduzido, reproduzido e deformado em todas as línguas? Olha, eu vou começar sendo honesto, dizendo que eu não conhecia essa obra de Oswald de Andrade. Eu era muito moço, eu era muito novo na semana de 22. Eu era muito jovem naquela época, então eu não me lembro, mas deixa eu ler aqui exatamente como está. O direito de ser traduzido, reproduzido e deformado em todas as línguas. Curioso, né? O direito de tradução também é um dos direitos patrimoniais de autor, então quem escreve um livro tem a prerrogativa exclusiva de poder traduzi-lo para outros idiomas e pode ceder, alienar, licenciar esse direito para terceiros. A parte da deformação, aí eu deixo já por conta de Oswald de Andrade. O ponto que é interessante aqui, que me chamou a atenção dessa licença, quando ele dá esse direito amplo de quem quiser traduzir e quem quiser, enfim, adaptar para fazer outras obras, que é interessante, existe uma forma de licença voluntária hoje em dia que chama Creative Commons, né? Que Creative Commons é uma licença voluntária, né? A pessoa, o próprio autor que tem que escolher que vai
licenciar a sua obra em uma dessas licenças, que elas permitem a terceiros que façam usos derivados dessa obra. E tem uma série de tipos de licenças Creative Commons. Tem licenças que autorizam, por exemplo, só a tradução, tem licenças que autorizam a reprodução com finalidade comercial, tem licenças que permitem a criação de obras derivadas, e aqui eu entendo que seria isso que Oswald Andrade está falando em deformado. Então, como eu enxergo essa licença oswaldiana, talvez tenha sido a precursora dos Creative Commons aí na história. Maravilha. A próxima pergunta aqui é do Walter. Quais comparativos vocês fariam entre a política, que é retratada no livro Game of Thrones, e com o direito? Aí eu não sei se vocês acompanham, né? Quem vai responder? Olha, eu nunca li os livros, eu acompanhei a série, mas, professora Mara, tem alguma consideração sobre o tema? Também não acompanhei. Nem a série, nem os livros. Eu sei que a série trata do fenômeno do poder, né? Supostamente até foi inspirado em Shakespeare, o livro e a série, né? Os livros e as séries, mas eu não tive tempo de realmente estudar. Mas acredito que seja possível estudar a temática do poder, pelos comentários que eu vi, até de muitos alunos. Né? Acredito que seja possível, sim, fazer essa aproximação. Bom, acho que eu comentaria assim de rapidinho só sobre essa pergunta, que talvez a política fosse mais fácil, mas se a gente tivesse dragões de verdade. Então, olha, eu queria dizer para vocês, na qualidade de ninguém me perguntou nada sobre Game of Thrones, temos previstos 3 spin-offs aí, já chegando em breve, estou ansiosa, pois eu gosto da série. Deixa eu ler aqui a nossa próxima questão, que é da Roberta Rezende. Professora Mara, gostaria que a senhora comentasse a necessidade de uma metodologia própria para a abordagem do direito na literatura, evitando a mera ilustração. É necessário o domínio de conceitos da teoria literária? Essa é uma questão muito inteligente, tá? Eu tenho feito um esforço, né, quando eu disse, né, de integração de teorias jurídico-críticas com as obras literárias, evidentemente que eu também procuro fazer uma aproximação com uma leitura teórica que pode ser feita dessas obras. Esse livro, Shakespeare e o Direito, ele foi desenvolvido com um certo limite de páginas que eu cumpri. Na época, havia expectativa que ele seria parte de uma coleção, acho que não foi adiante por algum problema, mas o primeiro livro saiu com muito mais páginas do que havia sido combinado. Mas eu segui o que foi combinado, então o livro tem em torno de 140 páginas. Mas dentro desse limite, eu procurei exatamente relacionar, né, questões que envolvem pensamento, né, do tema do poder do ponto de vista da filosofia do direito, procurei, né, mediar temas, né, que aparecem dentro da leitura das peças, além de ler o texto das peças, eu assisti também todas essas montagens, acho que é importante ter essa referência, alguma referência de montagem. Fora isso, eu trabalhei também algumas teorias, não muitas, porque eu tenho um limite de tempo, mas que faziam estudos, sim, literários sobre Shakespeare. Né? E usei bastante pensamento de uma autora nacional, uma mulher, que ela faleceu também não faz muito tempo, a Bárbara Leodora, que é uma grande tradutora, uma grande estudiosa de Shakespeare. E ela tem muita didática. É possível entender as suas reflexões, mesmo não sendo um especialista na área da literatura, porque esse detalhe também é importante. Quando a gente desenvolve esse raciocínio interdisciplinar, é uma questão que eu não coloquei na apresentação pela brevidade, mas a gente tem que tomar cuidado para não tornar esse discurso hermético, né? Ou seja, um discurso que nem vai ser compreendido por quem é da área da teoria do direito, e nem vai ser compreendido por quem é da área da literatura. Então, acho que deve haver um esforço didático de aproximação das linguagens. Então, ela é uma autora que consegue, a meu ver, fazer bons comentários, contextualizar os comentários da peça com questões da época. É uma autora que eu recomendo exatamente para quem não pertence a esse mundo, que às vezes é muito complexo também, né? Se você parte de uma leitura literária muito complexa, como é que você vai aproximar do direito e gerar, a partir disso, um discurso compreensível? Eu faço uma crítica construtiva, veja bem, não pejorativa, porque eu acho que toda iniciativa nesse campo é muito bem-vinda, mas alguns artigos que a gente lê,
até de autores internacionais, eles só podem ser compreendidos por um autor que escreveu, né? Então, eu sempre tenho como público-alvo daquilo que eu escrevo meus alunos, né? Pela prática docente. Então, eu tenho essa preocupação não em ficar exibindo erudição, mas trabalhar com material teórico básico, bem selecionado, mas fazer um esforço de apresentação didática dos temas, né? Para que realmente as pessoas percebam o diálogo. Mas eu confesso que alguns textos na área são incompreensíveis, porque partem de pedacinhos das obras, né? Que não apresentam uma contextualização maior. Mas eu defendo, sim, essa necessidade de integração. O uso da literária, sim. Perfeito, professora. E eu não sei se na qualidade de professora, se você sente que essa mudança rápida na nossa linguagem e na maneira como a gente consome informação, seja ela de cultura, seja ela educacional, isso tem exigido da maneira de fazer essa inter-relação, porque eu percebo que a gente escuta tudo com pressa, em meio a fazer outras atividades, né? A gente escreve já de uma maneira mais compactada e isso não transmite a mensagem, às vezes, por completo. Tudo bem que eu estou falando do cotidiano, mas é necessário, né, fazer essa interligação, porque às vezes para explicar um conceito, você não pode escrever como se fala, mas você também não pode transformar aquilo em inteligível. Achei perfeita a sua colocação e a pergunta da Roberta realmente muito boa. Tem mais uma questão aqui, que é da Sandra. Nos estudos de direito e literatura, já há trabalhos que dialogam com narrativas contemporâneas de autoras negras brasileiras? Em relação aos autores negros, só vi sobre Machado de Assis e Lima Barreto. Olha, eu não posso dar uma resposta precisa, né? Mas eu penso que, no atual contexto, veja bem, este é um tema que, a meu ver, tende a se expandir, né? E o fato de nós resgatarmos, veja bem, Machado de Assis e o próprio Lima Barreto, né, é extremamente importante, né? Eu sempre digo, os clássicos, eles abrem novos caminhos, mas sem dúvida nenhuma, eu acredito que seja um campo extremamente novo, né? E, ao mesmo tempo, importante, né? Eu não confesso que eu estou muito ligada aos autores clássicos. Isso não é um desprezo, veja bem, dos autores contemporâneos, né? Mas é uma questão mesmo de limite de tempo. A questão das séries. Faz muito tempo programado para ver algumas séries. E o tempo, né? Então, eu não tenho nada contra temas contemporâneos, obras contemporâneas, né? Mas eu cito aqui, para não desprestigiar a pergunta, né, o exemplo de uma pintora que eu descobri alguns anos atrás no MASP, né, uma pintora afrodescendente maravilhosa, Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Eu recomendo que vocês vejam, né, quando a gente puder... O MASP reabriu, mas quem tem coragem de retornar aos museus? Professora Mara, vou até te interromper para eu não esquecer. A Comissão de Direito das Artes, no ano passado, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, nós promovemos um webinar chamado Mulheres na Arte e abordamos a biografia desta pintora que você citou, Maria Auxiliadora, tratamos dela. Tem o link no YouTube, eu vou encontrar e vou te mandar depois, e para quem quiser, eu já aproveito, eu vou deixar aqui no chat o link do canal da OAB São Paulo, Cultura e Eventos no YouTube. Esse evento está sendo gravado, vai estar disponibilizado lá, e todos os outros webinários da comissão também já estão lá. Vou aproveitar, já que te interrompi, e pedir para você também comentar uma pergunta que está aqui no chat sobre a influência da arte. A influência da arte é aplicável a todos os ramos do direito? Olha, eu acredito que sim, né? Mas o interface que nós temos que fazer é sempre ampliar a leitura crítica, né? Porque todos os ramos do direito, eles permitem, né, leituras mais jurídicas, né, e leituras onde o jurídico ele se conecte com uma leitura mais ampla. Então, veja bem, algumas áreas, evidentemente, elas são mais, né, presentes, como o direito penal, né, questões ligadas ao direito penal, direito do trabalho, né, ou então direito consumidor, direitos humanos, que eu falei que, ao meu ver, é o principal ramo, né, onde essas questões aparecem, mas o que a gente precisa ter, né, é justamente
essa interface para fazer um diálogo com a perspectiva mais crítica, porque normalmente é esta que vai predominar nas obras, né? Ainda que nessas obras possam aparecer questões práticas, como julgamentos, né? Como questões até mais técnicas. Então, a leitura mais abrangente, ela é, a meu ver, necessária, mas é possível, sim, a gente buscar novos temas. Eu acho que a possibilidade da obra artística, a literatura, o teatro, né? Literatura, o romance, o teatro, o cinema é infinito. O quadro, né? Pensando agora, Maria Auxiliadora, fantástica, né? Me emocionou muito, e nunca mais esqueci dessas obras. São sensacionais. Eu acho estudo sobre Maria Auxiliadora. Que bom. Depois, se você quiser compartilhar com a gente, agradecemos. Ainda não, nessa eu não desenvolvi ainda, mas eu recomendo. Ok. Que é maravilhoso, maravilhoso. A pintura é uma coisa maravilhosa. Ela realmente sensacional. Teve uma vida tão triste, né? Uma vida tão sofrida. Verdade. Sobre essa pergunta, sobre a influência da arte aplicável em todos os ramos do direito, eu fiquei com ela aqui, matutando, enquanto a professora falava, porque eu vejo que mesmo dentro da nossa comissão, que tem o escopo de estudar direito da arte e direitos culturais que vieram, a gente acaba passando por tantas nuances de outros direitos, que eu acho que essa pergunta, a resposta dela seria sim, de uma maneira tão abrangente que seria impossível a gente conseguir tratar disso. E já estou pensando aqui que poderíamos pensar numa outra oportunidade de nos reunirmos para falar em quais ramos do direito a arte causa influência. Gui, eu queria te passar uma pergunta também, que é a nossa última aqui, mas é para os dois, na verdade. A novela O Cravo e a Rosa seria plágio de Shakespeare, A Megera Indomada? Eu não sei se vocês são noveleiros. Olha, eu não vi. Eu vi falar. Deixa para o Guilherme essa. Eu tinha o quê? Acho que uns 10 anos de idade, quando essa novela passou. Eu lembro de eu confesso que eu vi quando era criança. E, se eu não me engano, tinha, né, os nomes dos personagens, né? Eram Catarina e Petrúquio, que são os mesmos nomes da obra. O ponto aqui é que a obra de Shakespeare, ela está em domínio público, né? É uma obra que foi escrita muito antes de a gente ter o regime de direitos autorais que a gente conhece hoje. Então, é uma obra que está em domínio público. Se qualquer pessoa quiser fazer uma adaptação da obra, como foi o caso da novela, isso é permitido, né? Então, acho que a novela entraria aí nessa esfera. No mesmo sentido, é que eu confesso que eu não lembro nos detalhes eu lembro que tinha os nomes de personagens que eram iguais, mas talvez o argumento principal seja o mesmo, né? Como a gente estava falando ali de Mowgli e Tarzan, mas acho que nos detalhes as obras eram substancialmente diferentes. Então, se a gente não estivesse falando da obra de Shakespeare, que já está em domínio público, mas sim se a gente estivesse falando de uma obra que hoje está protegida, talvez o grau de alteração, né, seja tamanho que, de fato, a gente não tenha como falar aqui em plágio. Só sobre a questão do argumento, eu mencionei lá os exemplos de Mowgli e de Tarzan. Outro exemplo que é muito usado, né, para explicar essa dicotomia entre ideia e expressão é baseado em outra obra de Shakespeare, que é Romeu e Julieta, né, porque existem inúmeras obras que no fundo partem da mesma premissa, de casais apaixonados de famílias rivais. Perfeito, Gui. Então, gente, para a gente encerrar, tem uma última pergunta aqui no chat que eu acho que ela poderia ser um fechamento para todos nós, e aí eu pediria que vocês, então, se tiverem, que façam a indicação. Aqui o Luiz Paulo fala: quais são as obras literárias que nos iniciam no ramo do direito? Existe uma necessidade de conhecimento prévio para a leitura? E aí eu peço que vocês já respondam, fazendo também as suas considerações finais para encerrarmos. Olha, eu vejo, assim, a minha experiência pessoal, né? O preparo foi o exercício, né? Eu acho que o melhor preparo para você ler uma boa obra literária é o exercício. Né? Como eu disse, não desprezando os autores contemporâneos, não quero ser mal compreendida aqui, né? Mas eu continuo muito ligada aos autores clássicos, né? Evidentemente que eu recomendo Shakespeare, né? Eu acho que é a base de vários autores, e sempre relembro os bons autores nacionais que nós temos, né? Machado de Assis, a meu ver, é um autor acessível, né? Houve um certo comentário midiático recente, né? Feito por influencer, é um autor que a gente devia deixar de lado. Discordo radicalmente. Adolescentes podem sim
ler Machado de Assis, é um autor que traz vários temas jurídicos, né? Eu recomendo Shakespeare, Machado de Assis, recomendo num patamar assim, um pouco mais experiente, mas de forma alguma eu estou aqui pressupondo a ignorância do leitor, tá? Jamais pressuponho isso, mas um patamar de um pouco mais de experiência, Guimarães Rosa, que é um autor que fala de vários temas que envolvem o direito, né? Em uma perspectiva realmente filosófica. Mas, para começar, né, eu recomendaria, né, o Machado de Assis. Né? Ele tem vários contos extremamente interessantes, e o conto é um bom exercício, porque o conto tem um tamanho mais reduzido. Né? Eu mesma defendo a ideia de que nós devemos começar a fazer esse trabalho, né, com os romances, nos contos, no formato de conto, não no formato mais extenso, porque através do conto você consegue ter, digamos assim, um alcance maior daquela narrativa, né? Consegue perceber e linkar os pontos principais. Às vezes um romance é muito extenso, né? Kafka, outros autores que são muito citados, a gente pode deixar para depois, mas eu diria, vamos prestigiar Shakespeare, né, como autor internacional, e pensar em Machado de Assis, né? Pensar em Guimarães Rosa, assim, indicando dois autores que eu acho fantásticos, né? E é muito fácil de Machado de Assis, não acreditem nisso não, viu, pessoal? Ele tem uma linguagem acessível. Né? Agora, só fazendo o último comentário, né? A exposição do Guilherme, eu queria agradecer, achei muito boa, né? Achei muito interessante, né? A gente percebe na fala do Guilherme, né, a base que a faculdade deu, né? Ainda que a análise dele tenha pontos predominantemente jurídicos, você percebe que sem uma leitura teórica ele jamais chegaria à exposição concatenada desses pontos, né? Então, aí que se observa, a gente não combinou isso, tá, pessoal? Eu não sabia. Não é o público, detalhes, Guilherme. não parece que a gente combinou, não. A gente não combinou, né? Na minha percepção, ainda falar mais das fanfics que ficaram no final, mas achei ótimo. Mas você percebe a necessidade do pensamento teórico na base para articular todos esses conceitos jurídicos que são complexos. Né? Esse é um tema que deixa vários pontos jurídicos em aberto. Então, pensando numa aproximação assim muito rápida, né, dessa questão das fanfictions, né, com a questão do direito como literatura, eu vejo até aí uma possibilidade de aproximação, porque hoje nós falamos, né, do ponto de vista da filosofia do direito, que a pós-modernidade tende a esfacelar e a diluir o que a gente chama de direito, né? Você tem uma espécie do direito em rede, que sai muito além do direito estatal. Então, eu estava me perguntando, estava pensando sobre isso quando eu estava preparando essa apresentação, né? E a sua fala me consolidou essa possibilidade. A mesma coisa parece estar acontecendo, né, no campo dos direitos autorais, né? É difícil você partir dessa matriz jurídica, porque esse fenômeno é extremamente complexo, né? Ele é muito pós-moderno, né? É extremamente pós-moderno. Então, até que ponto, né, não existe a possibilidade da gente comparar, né? Aí traria uma análise do direito, né, como literatura, né? Ou seja, o direito na sua complexidade, na sua manifestação em rede, né, enfrentando também essa complexidade midiática dessa escrita dos fãs, por assim dizer, né? Que é extremamente desafiadora. Eu achei extremamente interessante. Né? Eu acho que é um ramo aí para se explorar, mas sem dúvida nenhuma que ele necessita desse trabalho crítico de base, né? Então, sem querer, as nossas exposições, eu acho que elas acabaram, né? Sem que nós combinássemos nenhum detalhe, elas acabaram, a meu ver, se articulando, né? Fiquei muito feliz. Parece que o Guilherme também usou aquilo que se chama contemporaneamente vision law, não é isso? Né? Eu achei bastante interessante e é realmente muito didático, então queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E manifestar, né, a minha disponibilidade, eu tendo tempo da gente eventualmente até marcar um evento mais pontual, discutir uma obra, um filme, uma peça, também seria interessante. E maravilha. Obrigada, Cíntia, muito obrigada, Guilherme. Obrigada, professora Mara. Repito que é sempre uma honra passar esses momentos e ouvi-la falando, a gente aprende muito. Gui, suas considerações finais, se você quiser fazer indicação aqui pela pergunta do colega no chat sobre obras literárias. Perfeito. Não, primeiro eu queria agradecer a comissão, agradecer você, Cindy, agradecer a quem está assistindo aqui. Eu sei que terça-feira à noite é puxado e cansativo, mas eu queria agradecer, sobretudo, a professora Mara, que acho que se hoje
eu tenho algumas, quando eu vou trabalhar sobre direitos autorais, eu tenho algumas dessas reflexões críticas, sem dúvida nenhuma, eu devo muito disso à senhora, aos ensinamentos que me passou na graduação, a ter me instigado desde a graduação a fazer essa leitura que vai além do texto da lei. Então, para mim, mais uma vez, é uma honra estar aqui dividindo esse espaço hoje com a senhora. Sobre indicações de livros, eu vou seguir um caminho um pouco oposto. Eu vou indicar um autor mais difícil, mesmo um autor que é pesado, que é Jorge Luis Borges, que é um escritor argentino. Eu acho que ele tem, pensando em direitos autorais, ele tem uma série de contos que provocam reflexões, né? Como Pierre Menard, autor de Dom Quixote, é um dos contos dele, eu acho que ele provoca discussões sobre qual que é o que significa autoria, né? O que significa alguém escrever uma obra. Tem outras obras dele, outros contos, como A Biblioteca de Babel, que eu acho que ela também promove reflexões sobre os instrumentos que a gente tem para construir a realidade. Então, se a gente pensar na propriedade intelectual e os direitos autorais como um ramo da propriedade intelectual, se a gente pensar neles como instrumentos jurídicos, eu acho que a Biblioteca de Babel ajuda a partir para algumas reflexões sobre como a gente vai tentando construir a nossa realidade a partir de pequenas ferramentas que a gente tem ali à disposição. Então, não é um autor fácil, eu não entendo metade dos contos dele, eu sou muito franco quanto a isso, mas é um autor que me fascina e que eu acho que permite reflexões. Eu queria fazer uma consideração super rápida só sobre um comentário que pontuaram aqui, quando eu estava falando sobre a questão de Shakespeare estar em domínio público, que alguém comentou que estar em domínio público não significa que limites não devem ser respeitados. Verdade, o domínio público ele diz respeito muito mais aos direitos patrimoniais, né? Então, quando a obra cai em domínio público, e novamente, Shakespeare, as obras de Shakespeare foram escritas muito antes de se ter um regime de direitos autorais, você tinha ali um regime de privilégios que era substancialmente diferente. Então, é complicado, né, a gente pensar que em Shakespeare, porque as obras dele nunca tiveram protegidas sob direitos autorais, mas no domínio público esgotam-se os direitos patrimoniais. Então, o direito de reprodução, de adaptação, direito de tradução, qualquer um ficar livre para reproduzir aquela obra. Agora, os direitos morais, eles permanecem, né? Ou seja, ninguém pode alterar uma obra que esteja de domínio público de maneira que prejudique a reputação do autor, ou que deprecie a própria obra, ou que não atribua crédito. Isso é verdade. No caso particular de Shakespeare, tem um ponto que os direitos morais, eles são personalíssimos, eles não são transmissíveis. Então, em regra, somente o autor pode tem capacidade, né? Tem legitimidade para poder exercer esses direitos. A gente tem algumas exceções que passam para os herdeiros, enfim, mas, como regra, os direitos morais eles são personalíssimos. Então, mesmo que alguém faça uma obra, uma sátira de muito mau gosto de uma obra de Shakespeare, Shakespeare não vai estar mais aqui entre a gente para poder reivindicar os direitos morais dele. Então, só fazendo esse pequeno parênteses, eu queria agradecer mais uma vez, que é sempre muito bom poder estar discutindo esses temas aqui com vocês. Adorei muito a exposição da professora Mara, acho que provocou uma série de reflexões aqui, e acho que tem uma grande oportunidade para novos diálogos, acho que tem uma série de pontos que a gente que teria muito aqui para conversar sobre. Perfeito, muito obrigada, então, professora Amara, doutor Guilherme Valente, e um agradecimento especial a todas as mais de 200 pessoas que estiveram aqui conosco hoje, durante todo o período. Eu queria aproveitar e deixar aqui no chat o Instagram da Comissão de Direito das Artes, para vocês acompanharem. Por lá nós divulgamos os nossos eventos, e o nosso próximo evento será em junho. Nós vamos receber o Cândido e a Maria Portinari para falarem sobre o projeto Portinari. Vai ser também um evento sensacional desse combinado de direito e arte. Eu já deixo vocês aí alertas, a data nós estamos já fechando, vai ser no mês de junho. Por hoje eu agradeço, esse webinar está sendo gravado, e assim como todos os outros eventos promovidos pela comissão, ficam disponíveis no canal do YouTube da OAB São Paulo, /Cultura e Eventos, deixei o link também aqui no chat, prestigiem por lá, e eu vejo vocês no nosso próximo evento. Muito obrigada, tchau, boa noite a todos.